Om Shri Gan, Om Namah Shivaya. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Otávio Leal, Janprem, às segundas-feiras, abrindo aqui essa conversa contigo, hoje falando sobre dinheiro, espiritualidade, sobre o nosso trabalho também, sobre o nosso modo de vida, e eu coloquei como um subtítulo dessa nossa conversa: não deixe a sociedade, não deixe valores retrógrados, isso desde a infância, não permita que valores diminutos estraguem a sua vida. Porque quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos do mundo material, existe um caminho aqui que sim pode ser um caminho próspero, pleno, mas pode ser também que ao lidar com a forma que a sociedade, que o mundo aponta na direção dos valores da prosperidade, pode ser que nós estraguemos a nossa vida. Então, eu quero compartilhar contigo algumas lições aqui, abordando exatamente essa questão do dinheiro, trabalho, e dá para relacionar essas energias com a espiritualidade, trazendo um ensinamento profundo, um ensinamento contundente, um ensinamento que possa estar mudando o teu Dharma, o teu caminho de vida. A Gita já está aqui comigo, outras pessoas vão chegando também. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E quem assistir depois aqui pelo canal da Humane Amor, Otávio Leal, vocês compartilhem com pessoas que tenham dificuldade de lidar com valores, com questões materiais, ok? Não pense que eu vou estar ensinando técnicas de prosperidade, ou receitinhas de bolo, ou não sei o que de prosperidade, não sei o que de riqueza. Não, vamos aprofundar realmente as causas de como nós podemos nos perder na questão dos valores e da prosperidade. E quanto que isso pode também afetar negativamente a nossa espiritualidade, ok? Então vamos começar a nossa conversa aqui. Eu vou saudar quem está chegando e vou usar aqui um texto que chegou a mim, muito, muito interessante, uma pergunta que me chegou aqui, ok? Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Chega aqui uma pergunta para mim a respeito dessa... Não, talvez eu vou começar do outro jeito. Eu vou abrir com um mantra de Ganesha, que aí vai ficar mais forte para todos nós, tá bom? Vamos lá. Om Shri Ganeshaya Namah. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegou essa semana uma pergunta aqui para mim a respeito da ideia de que parece que nós nunca somos o suficiente. Nunca somos ou temos o suficiente com os valores financeiros, com a prosperidade, com a vida afetiva. Nunca parece que somos o suficiente com a nossa própria vida biológica. Inclusive, aí eu pergunto para ti, quando que você aceitou aquilo que você é plenamente? Absoluta aceitação. Quando que você aceitou aquilo que você tem? Também absoluta aceitação. E quando que você aceitou aonde você está? É claro que quando eu digo aceitar agora o que eu tenho, não significa que eu não possa ter ambições, que eu não possa ter mais, que eu não possa ter menos. Mas há uma aceitação nesse momento daquilo que eu sou, do que eu tenho e da onde eu estou. E quando nós olhamos para trás, nós percebemos que passamos a vida inteira sem exercitar
essa aceitação. Isso é algo muito complicado e que tem duas formas de ser entendidos. O primeiro é que, a priori, você nunca foi aceito pela tua sociedade, você nunca foi aceito, provavelmente, pelas tuas secretarias de educação. Um ou outro professor até te aceitou, mas o sistema educacional nunca te aceitou. Você não foi aceito pelos teus pais, pela educação, você não foi aceito pela sociedade, você não foi aceito pela religiosidade também, pelo teu caminho espiritual. E quando nós olhamos ali para o nosso passado, isso é muito triste. E quando eu digo que não nos aceitaram como nós somos, eu quero falar que estão sempre nos empurrando. Torne-se isso, torne-se aquilo. Torne-se um melhor aluno, torne-se um melhor companheiro. Não, 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 não faça isso, não faça aquilo, o que vão pensar, o que você vai ser. Se você não fizer isso, você nunca vai ser ninguém. Então, estão sempre nos empurrando para algum lugar. Até mesmo para mim, na minha vida, eu encontrei pouquíssimas pessoas que me aceitaram como eu sou. E até mesmo hoje, é muito raro alguém me aceitar como eu sou, na plenitude que eu sou. E nós vamos criando máscaras, nós vamos cumprindo papéis, sempre nos afastando daquilo que nós somos. Aliás, a própria ideia, torne-se melhor, torne-se perfeito, torne-se um santo ou uma santa viva. Enfim, sempre nos empurrando para algum lugar. Eu pergunto para ti, para onde que te empurraram na tua vida? Pensa nisso. E que o que talvez complique mais ainda é que muitos de nós passamos uma boa parte da vida, e talvez até hoje, vivendo com as pessoas apontando as nossas fraquezas. É muito raro alguém elogiar, muito raro. Eu gosto de falar, as pessoas economizam elogios. As pessoas estão sempre criticando, apontando o dedo, ou como diz Yoshua, aquele que não errou, que atire a primeira pedra. Mas nós continuamos apontando os dedos, o dedo, ou os dedos, e as pessoas continuam apontando o dedo para nós também, nos empurrando profissionalmente, socialmente, nos empurrando para um partido político, para um time de futebol, por uma religiosidade, e muitas delas é uma religiosidade que não tem nenhuma relação com você. Muitos nos apontando para empregos que são antiecológicos, para modos de vida que não têm relação com a natureza, com o prazer. Ou seja, sempre estão nos empurrando e, a priori, nunca nos aceitaram como somos. Aí eu pergunto para ti, quem hoje te aceita como você é? Pensa nisso. E aí, nós esquecemos que biologicamente, tem um grande amigo meu, Rui, que fala até sobre isso, a nossa biologia, no nosso corpo, no nosso id, no nosso bicho, só o fato de estarmos vivos já é uma grande bênção. Uma bênção não no sentido espiritual, mas também no sentido espiritual. Mas uma bênção que, biologicamente, o que que é importante? Se está vivo. Uma árvore, um felino, um cão, uma baleia, tudo que é vida é abençoado. E quando nós observamos isso, nós somos profundamente gratos pela existência, pelo fato de estarmos vivos. E de repente aqui surge uma outra questão que eu até anotei aqui, é que o mundo sempre fala que está faltando alguma coisa para nós. Seja um iPhone novo, uma revolução política, que o time de futebol seja campeão, que eu tenha outro aumento, que eu tenha um relacionamento afetivo diferente daquilo que eu estou ou que eu tenho. Então, note, sempre está faltando algo para nós. E quando nós paramos nessa história da falta, a nossa vida se torna muito feia. A mídia, a sociedade de um modo geral, os cobradores de impostos, as lideranças políticas sempre vão falar para ti: falta algo,
falta algo, falta algo. Quando nós observamos, inclusive, por vezes o mundo político é um mundo que está sempre dizendo: dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim. Ou seja, toda a coordenação política do planeta quer que nós demos o tempo todo. Sempre estão falando, falta algo. E de repente eu começo a achar que falta algo para mim também. Ora, eu estou no primário, mas vai ser legal no ginásio, falta algo no primário. Estou no ginásio, falta algo no ginásio, vou para o colegial, falta algo no colegial, vou para a pós-graduação, falta algo e falta, 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 falta. E isso começa desde muito cedo. Eu gosto muito de falar quando eu vejo pais, não corrompam as crianças, não permitam que as crianças sejam corrompidas. Corrompidas na aceitação daquilo que elas são, corrompidas na autoestima, corrompidas no amor próprio. O mestre Osho adorava falar, e eu acho isso lindo, ele apontava sempre nessa direção, toda criança nasce um rei, toda criança nasce uma rainha. É uma autoestima, é uma energia, é uma ânsia pela vida. A vida ansiando pela própria vida. E nós corrompemos. Eu mesmo fui corrompido muito cedo na minha vida. Me colocaram num sistema educacional que não falava comigo, que não tinha nenhum sentido. Meus pais, os professores, o sistema educacional, sempre falando, torne-se isso e torne-se aquilo, mas torne-se algo que eu não era. Por exemplo, eu sempre amei o teatro, mas nunca tive teatro na escola. Amo a música, nunca tive música na escola. Amo artes marciais, nunca tive artes marciais na escola. Amo o enamoramento, estar com as pessoas, o abraço, o carinho. Foi dito para mim, não permita que ninguém te abrace. Não permita que ninguém diga para ti, eu te amo. Então nós estamos corrompendo as pessoas. Nós estamos programando as crianças para elas serem profundamente infelizes. E para que elas não cresçam como alma, como psiquismo. E o que eu falo para ti é que é possível mudar isso. Mudar nós mesmos também depois de adultos. Mudar a educação que nós damos para as pessoas, como? Com amor, com compaixão, com silêncio também. Eu me amar, eu ter compaixão por mim, eu ser silencioso para comigo e parar de ficar buzinando no meu ouvido, torne-se isso e torne-se aquilo. Quando nós brigamos com alguma coisa o tempo todo, e tem pessoas que brigam o tempo todo com a política, tem pessoas que brigam o tempo todo com o futebol, tem outros que brigam o tempo todo com os vizinhos, tem outros que brigam o tempo todo consigo mesmas. Aliás, eu gosto de falar isso, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém esteja a teu favor, você não pode se diminuir. Você sempre tem que estar do teu lado. E para isso é importante, uma das coisas fundamentais é a comparação. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, com um aluno meu, que falou, Otávio, tem os terapeutas que são muito grandes, eu nunca vou ser como eles. E eu falei, seja um terapeuta diferente. Quando a gente não consegue ser muito grande em alguma coisa, seja você mesmo. Eu gosto de... Eu trabalhei num banco, trabalhei no Unibanco. Eu era um dos piores funcionários que o Unibanco já teve. Nunca um funcionário foi tão ruim. Porque eu não tinha o menor... Eu era responsável, eu era educado, fazia o maior esforço possível, mas aquilo não fazia meu coração pulsar. Depois fui para Votorantim, depois fiz arquitetura, um pouco de psicologia, depois fiz isso, aquilo. Aí uma hora eu falei, uau, eu não me identifico com nada. Aí naquele momento, graças ao Gaspareto, que falou, cria uma coisa tua. Eu falei, uau, vou criar uma Humane Amor, que já foi uma universidade. Vou criar uma forma de ensinar Tantra, que hoje é tão copiada, eu me sinto orgulhoso. Vou ensinar as pessoas a serem terapeutas, porque eu era um terapeuta hippie, e todos falavam, não seja hippie, não tenha tatuagem, corte o cabelo, você vai acabar sozinho, Otávio Leal. Isso até hoje minha mãe fala, você vai acabar sozinho.
pelo teu jeito solitário, pelo teu jeito de não abrir mão de muitas coisas, ok, mas esse é o meu jeito. Então é importante, eu fiz aqui um rascunho, que a gente tem que procurar tirar todo o condicionamento de inferioridade que colocaram em nós. Essa ideia de comparar, eu sou melhor ou pior que aquele. Um carvalho não se compara com uma violeta. A violeta não se compara com o oceano não se compara com um gato não se compara conosco. Lógico, a gente pode ter mentores, a gente pode ter pessoas que nos inspiram, mas o nosso crescimento é fazer florescer aquilo que tu és. Tanto que o filósofo Nietzsche, já ouvi as duas pronúncias, dizia: torne-se quem tu és. E é isso que eu falei a vida inteira para os meus filhos. Torne-se quem tu és. É somente isso. Torne-se quem tu és. Não siga as pegadas de ninguém. Faça o teu próprio caminho. E nesse momento, você que me escuta aqui, agora, nesse exato momento, você pode seguir o caminho que você quiser. Que você quiser. Ah, Otávio, mas eu sou mãe, eu não posso largar meus filhos e seguir o meu caminho. Poder você pode. Você não quer porque você é responsável. Você é mãe ou você é pai. Não é porque você não quer. Eu gosto muito de ensinar. Não diga eu não posso. Diga eu não quero. Às vezes me convidam, vamos no aniversário? Eu não quero. Vamos na minha casa visitar onde eu moro num lugar bacana, você não pode ir? Posso, mas não vou. Quando você determina eu não quero, você para de dar desculpas até mesmo para você. Até mesmo para você. Quando você tira todo o lixo que a sociedade colocou em ti, e quando nós falamos assim, eu preciso encontrar a verdade, horas, tira todas as mentiras da tua vida agora. Tira todas as mentiras da tua vida agora. E o que vai sobrar? A verdade. E quais foram as mentiras que colocaram para ti? Que tu tens que ser uma outra pessoa que não é você, que tu tens que viver uma vida que não é aquilo que teu coração anseia. As mentiras que foram colocadas para ti, eu gosto de falar, foi o teu sistema de educação, não os professores, que são anjos, que são pessoas que trabalham por um salário absurdamente inferior, que são pessoas que não são valorizadas, mas os teus sistemas educacionais, o teu sistema político, o teu sistema religioso, uau, uau. Sempre falando, torne-se isso e torne-se aquilo. E se a gente tirar a maior parte dos condicionamentos sociais que nos colocaram, que é um monte de porcaria, você vai começar a florescer. E esse florescimento é a tua verdadeira prosperidade. O teu florescimento é a tua verdadeira prosperidade. O teu florescimento no teu trabalho, no teu relacionamento afetivo, que tem relação com a tua forma de amar. Eu fico pensando, às vezes minha filha fala, pai, eu vou numa cerimônia de união afetiva, assim, eu falo, ainda existe isso? E ela fala, é lógico que existe, mas isso nunca deu certo, nunca. É verdade, nunca deu certo. A gente continua se relacionando de uma forma que nunca deu certo. Não é assim, não, deu certo e de repente a gente se perdeu um pouco. Não, nunca deu certo. Tem caminhos espirituais que nunca deram certo, que não iluminaram ninguém, que não fizeram ninguém florescer. Tem ensinamentos espirituais, religiosos, educacionais, que nunca levaram ninguém ao alto da montanha, ao pico da montanha. Então, quando eu falo para ti, você tem que ser rico, você tem que ser rico como Jesus e Yoshua falava, vida em abundância, vida em abundância. Como numa passagem bíblica se fala, o eterno, a existência, não gosta dos morninhos, gosta de intensidade, que eu erre, mas que pelo menos eu tente. É claro que na nossa vida nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar certo. Mas a verdadeira prosperidade é tentar. A verdadeira prosperidade é perceber que às vezes uma porta se fecha e a gente tenta abrir outra.
E se outra está fechada, a gente tenta abrir outra. E mais próspera ainda é quando você abre uma porta e tem mais duas que você pode abrir. E se você abrir essas duas, tem mais quatro. Tem uma música do Raul Seixas que eu acho tão triste, que ele diz assim, mais ou menos assim, se você pensa que eu sou teu marido e não posso, não sei o que lá, pois as pedras imóveis na praia, é como se eu ficasse sempre a teu lado, sem saber dos amores que a vida me reservou e eu deixei de viver. E o Raul depois fala, eu perdi o meu medo da chuva. E ele vai falar das dores da gente estacionar. A verdadeira prosperidade é uma continuidade. E uma continuidade é onde nós temos que seguir o nosso coração. Você tem seguido o teu coração? Você tem olhado o teu coração? Você tem feito o teu próprio caminho? Você tem andado por caminhos que não vai para lugar nenhum. Isso é uma das coisas mais incríveis que existem. Tem pessoas que seguem caminhos que percebe que quem chegou ao final daquele caminho é profundamente infeliz. Você quer ser um presidente dos Estados Unidos da América? É isso que você quer? Você quer ser uma presidenta dos Estados Unidos da América? A maior potência do mundo? Isso não é teu dharma. Você acha que essas pessoas que têm poder, elas são pessoas felizes? Elas são profundamente infelizes. Aliás, todas as pessoas que correm atrás de poder, elas são profundamente infelizes. Elas são impotentes na forma delas amarem. Impotentes para amar. Que é muito pior, se você é impotente sexual, vou falar do homem, você toma um Viagra, pronto. Mas impotência amorosa. E eu me lembro, antigamente tinha um livro, não, era uma série na televisão que se chamava O Pobre Homem Rico. O mundo diz, torne-se isso e torne-se aquilo. E a gente vai se tornando um pobre homem rico, uma pobre mulher rica. Esses dias eu estava aqui na praia e eu estou numa idade que eu estou olhando para uma energia que se chama a vida não vivida. A vida não vivida é olhar que, às vezes, no momento da vida, a gente não viveu algumas coisas ainda que fazem parte do nosso coração. E quem tem um filme muito bonito sobre isso que chama Antes de Partir, que eles vão viver algumas coisas que são importantes para ele. Otávio, você quer ser um astro de cinema? Não. Você quer ter uma Ferrari? Não. Você quer namorar uma artista de cinema? Não. Você quer ser um presidente da América, dos Estados Unidos da América? Mas nunca. Eu tive um mestre que eu falava, mestre, por que os iluminados não são presidentes dos países? E esse mestre falou, porque um iluminado não administra hospício. Um iluminado não administra o hospício que é o mundo político. E nesse filme ele é muito bonito. A gente vai rever algumas coisas que eu quero fazer antes de partir. E eu descobri que eu sempre quis surfar e nunca tinha surfado porque eu tenho muito medo d'água. Mas vamos lá. Hoje tem segurança, enfim, é mais fácil entender as marés, tem um professor. E eu estava ali no meio do mar e ele olhou para mim e falou, tá, você está feliz? Eu falei, muito feliz, essa praia. Mas a praia não é minha. A gente não precisa ter as coisas, a gente precisa ter acesso às coisas. Eu não preciso ter uma praia, mas tem gente que tem praia fechada. Será que é preciso ser tão egoísta, assim, tão maldoso, de ter acesso à praia? E ele falou, faz sentido? Eu falei, faz todo sentido. É isso, uma pranchinha e ficar no mar, sabe? Tem riquezas que a gente não... Tem riquezas pelo que não se tem. Guarda isso. Quais são as riquezas pelo que você não tem? Eu acho tão lindo. Isso que ensina o rabino Newton Bonder. Eu não tenho riqueza de tráfego, nem você. Eu não tenho riqueza de corrupção, nem você. Eu não tenho riquezas de violência animal, nem você. Eu não tenho riqueza de jogos de tigrinhos, nem você. A gente é muito mais rico do que pensa quando nós pensamos numa riqueza pelo que não se tem.
Eu não tenho riqueza por ter demais e faltar comida para o outro porque eu como muito. Eu não tenho riqueza por eu não ter uma piscina gigantesca num mundo que falta tanta água. Eu não tenho riqueza de ter um monte de motos barulhentas enquanto pessoas estão no hospital e precisam de silêncio. Quando você descobre a riqueza biológica de você estar vivo, quando você descobre a riqueza de ser você, eu não sei se você é você ou você se tornou alguma coisa. Lembra que eu falei no começo, torne-se isso e torne-se aquilo. Quando você não se torna nada que os outros querem, que os outros apontam para ti, quando você se torna exatamente aquilo que você é, isso é riqueza real. Guarda isso. Isso é riqueza real. Não copie os outros. Você sabe que eu tenho uma formação de terapias, curadores energéticos, terapeuta tântrico, que eu dou junto com o taoísmo. Tem tantas pessoas que me imitam. Mas, Otávio, você não imita ninguém? Eu me inspirei no De Rose, no Gasparetto, no Levi Lionel, eu me inspirei na Brett Frati, na Miriam Morato, mas quando a gente só copia, nós sempre vamos ser uma cópia. Eu vejo até na questão do Tantra, das terapias holísticas, tem pessoas que têm muito mais alunos que eu, mas sempre vão ser uma cópia. Não seja uma cópia de ninguém. Cria o teu próprio jeito, a tua própria jornada, tua própria jornada. Eu sei que tem pessoas que têm praias fechadas, mas não importa, importa a tua vida, importa a tua vida. A gente tem que curar a nós mesmos, a gente tem que seguir o nosso caminho. Você que me segue, que é terapeuta, o terapeuta tem que se curar. Eu sempre falo isso. O terapeuta que não se cura, eu vejo muitos terapeutas hoje que não se curam. Uau! Quando ele vai trabalhar alguém, isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E quando eu formo terapeutas, isso é o primeiro trabalho que eu tenho. Curar você, terapeuta. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Prosperidade é dar, é servir. O meu mestre, um deles, o Osho, ele dizia assim, Otávio, falou para um monte de gente, não só para mim, deixa esse mundo mais perfumado antes de eu morrer. Deixa esse mundo mais feliz. Por isso que eu entrego tanto conteúdo no YouTube, no Instagram, e eu sou muito grato por poder fazer isso. Muito grato. Quem me dirige fala, não dá nada, dificulta, fala de curso o tempo inteiro. Não, 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 não. Você tem que fluir, você tem que dar o teu perfume para o mundo. Eu espero, quando você morrer, que esteja escrito na teu túmulo, essa pessoa deixou esse mundo um pouco mais perfumado, um pouco mais amoroso, um pouco mais gentil. Se no teu túmulo tiver escrito essa pessoa acumulou muito, essa pessoa teve muito, eu não vou acreditar que você teve uma vida perfumada. Pensa nisso. Meus irmãos, vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Eu vi que tem muitas perguntas hoje aqui no Instagram. Eu vou continuar aqui, vou falar de outros assuntos que eu acho que você vai gostar também. Então, a gente aqui tentando sobreviver no mês, exatamente porque existe uma má distribuição terrível, né? Terrível. Quanto mais a gente doa, eu falo muito da água, sabe, Jude? Eu sou meio bravo com a coisa da água. Aqui no Guarujá, onde eu moro, a água está desse tamanho. Você vai num restaurante, a água é desse tamanho, assim. Quando alguém faz uma água desse tamanho, para você comprar 10 águas, que aqui é calor, né? Então a água é desse tamanho. Essa pessoa que dá água desse tamanho, ela é tão mesquinha, ela é tão avarenta. Lembra? Dai água a quem tem sede, dai pão a quem tem fome. E isso é tão avarento, mas não vamos olhar para isso, vamos olhar para nós darmos um perfume para o mundo, deixarmos um perfume para o mundo.
Vê se vocês querem me perguntar algo, que agora eu vou falar de uma outra coisa que acho que vocês vão gostar bastante. Trazer um outro tema que, que é bem interessante, falar um pouco de ódio e falar um pouco de mais de prosperidade, mais voltada para a questão dos ódios também, tá bom? Hoje, Cláudio Omar, não dá para mim entrar nisso, tá bom? Espiritualidade, tudo que eu falo é espiritualidade, tá? Mas não dá para mim falar de povos originais. Eu quero falar para vocês, até antes de eu mudar de tema, ver se tem alguma pergunta sobre isso. Letícia, torne-se quem tu és. Acho essa frase do Nietzsche maravilhosa. Torne-se quem tu és. Meus irmãos, agora no dia 16/2, se vocês puderem compartilhar também, botar uma formação de Reiki 3, presencial na Humane Amor. Iniciação de Reiki 3, que é quando eu mudo o nome das pessoas também, dou o nome espiritual no Reiki 3. Dia 22/2, formação presencial na Humane Amor, em São Paulo, de Tantra, Taoísmo e Reich, que é o que eu chamo hoje de Universidade Livre de Tantra, Taoísmo e Reich. Uma massagem reichiana e muito taoísmo e muito tantra. É uma formação de tantra com taoísmo, que hoje eu acredito ser fundamental trazer o taoísmo junto para o tantra. Eu acredito que, de um modo geral, o tantra caiu tanto, o tantra foi tão lá para baixo, no lodo, não o tantra, que as pessoas chamam de lodo. O tantra se tornou tão rasteiro no Brasil e na Califórnia, que chegou a hora de entrar o taoísmo junto, porque o taoísmo quase ninguém ensina, só quem é muito preparado, quem normalmente é faixa preta de Kung Fu, faz Qigong, ou faz Karate Goju-Ryu, Shorin, que tem movimentos que lembram Qigong. O taoísmo, ele é muito terapêutico, muito terapêutico. Então, eu uni dia 22. Judy, como você é gentil, obrigado. Ela está escrevendo ali para mim no Instagram essas aulas. Muito obrigado mesmo. E eu vou continuar, Miri. Você vai gostar do que vem agora, que eu vou falar da origem do ódio. Depois, no dia 23/2, vai ter uma aula de Reiki 1 e 2. Amo, Reiki Sagrado. E no dia 9/3, vai ter um curso de Ânima Soma, uma terapia em grupo na Humane Amor, que eu dirijo, é um domingo por mês, uma terapia comigo, com a minha companheira, uma terapia para ser feliz, para brincar, para ter projetos, é valor bem social, um domingo por mês, chama Ânima, é um grupo, Ânima é alma. E no dia 29/3 começa a minha formação de terapeutas vibracionais, que é terapeuta holístico, vibracional, ao vivo e online. Ao vivo e online. E aí, você ganha o curso online de naturopatia. O curso de naturopatia eu não posso dar presencial, é um trato que eu fiz, mas eu posso dar online. Então, quem faz o presencial de terapeutas vibracional ganha o naturopatia online. E, Jude, todos os cursos eu dou iniciação à distância, tá bom? Eu não vou entrar agora aqui nos meus cursos à distância, porque são tantos. Então, eu falo dos presenciais, que hoje é mais difícil as pessoas irem fazer presencial, mas vai ser lindo ter vocês. Mas vamos lá. Vamos falar do ódio, que eu acho importante a gente estar discutindo, falando sobre isso. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero falar contigo sobre o ódio. O ódio tem várias origens. E de cara eu falo para ti que várias situações que envolvem raiva podem tornar-se-á ódio. Algumas pequenas raivas são bem-vindas. A indignação que nos movimenta, a indignação que nos leva a algum lugar, por vezes é muito bem-vinda. Faz parte do nosso bicho, do nosso id, mas muitas situações de raiva certamente se tornam ódio.
Dentro da visão do mestre Osho, o ódio, a priori, vem de situações onde eu quero alguma coisa física, algum tipo de amor, ou eu quero algo na minha vida e alguma coisa me impede. O ódio está relacionado com o impulso de realização e alguma coisa me separa daquela realização. Basta ver, por exemplo, o ódio do trânsito. A pessoa quer andar, quer correr, quer se movimentar, mas existe um monte de outros carros ou um monte de outras situações que me impedem de andar. E aí surge o ódio. O ódio de questões financeiras também. Eu coloco uma meta, uma ambição profissional, acabo não conseguindo essa ambição profissional e nem essa ambição relacionada com dinheiro, com valores, e pronto, eu já crio o ódio também. Então, todos nós temos um impulso que é chamado de orgone, que é um impulso chamado de libidinoso, que faz com que eu vá em direção a algo. O próprio Freud ele vai apontar que todos nós somos movidos a desejos. Você é movido a desejo. Desejo de beber água, de assistir aqui esse programa, desejo de você viajar, de você estudar, desejo de você se dar bem, desejo de você se apoiar. Às vezes a gente não se apoia, aí vem um desejo de eu me machucar. Tem pessoas que se machucam muito. Existe um desejo, por vezes, que é um desejo um tanto quanto sádico, de eu me colocar para baixo. Isso é muito fácil, basta se comparar com os outros. Isso é muito fácil, basta você ficar engolindo essa ideia de torne-se isso e torne-se aquilo, que a gente desde a infância está escutando. Então, quando nós queremos algo e nós somos movidos por desejo, e alguma coisa bloqueou essa energia, alguma coisa me impede de realizar ou de ter o que eu gostaria, normalmente isso se transforma em ódio. O que é uma guerra, por exemplo? Alguém quer conquistar alguma coisa. Me perdoe, não é alguém, um monstro, alguém, um monstro sem alma, um verme, enfim, quer conquistar alguma coisa, porque até hoje que eu saiba, nenhuma mulher fez guerra. Então, alguém do masculino, um demônio, um vírus, quer conquistar algo e cria uma guerra. Ou a maior parte das violências sempre são causadas por alguém que querem conquistar alguma coisa, conquistar força, conquistar com maldade. Então, o que eu vou falar para ti é: seja mais brincalhão na vida, leva a vida mais leve. Desde uma coisa banal, você está no maior trânsito, põe um rock and roll. Não vai permitir que uma má administração do trânsito, eu moro no Guarujá, mas Santos é uma cidade aqui pertinho do Guarujá, todos os faróis são fechados. Eles foram programados para que você pegue absolutamente todos os faróis fechados na avenida principal. Porque só sendo programado, ninguém pode ser tão incompetente. Você fez de propósito, fez todos os faróis ficarem fechados. E aí você fica com ódio. Eu já andei com pessoas lá com muito ódio e falo, mas é assim mesmo? Relaxa. A gente quer chegar cedo, mas relaxa. Às vezes eu tenho ódio porque eu não ganho o suficiente, o que eu acho merecer. Seja um pouco mais brincalhão. Ok, você pode ter ambições, você pode estudar, você pode ser o melhor terapeuta, o melhor yoga, o melhor professor, mas não deixe que agora eu não ganho o que eu gostaria. Não deixe que isso se torne ódio. Alguma coisa está te impedindo. O que eu estou falando para ti não é para você reprimir os desejos, não é isso. Sabe? O Lair Ribeiro, que eu adoro, ele diz assim, sucesso é a gente conseguir o que quer. Eu já tive muito sucesso na minha vida. E teve momentos onde eu perdi tudo. Teve 2 momentos na minha vida, 2 retornos de Saturno, um aos 28, um aos 56 anos, onde eu perdi tudo que eu construí. Então faz parte da vida, sucesso e fracasso. Mas nota, quando sucesso é alcançar o que você
quer. E felicidade é estar feliz com o que você tem. Eu sei que não é fácil, que a gente sempre quer mais, uma parte nossa sempre quer mais. Então, nota, sucesso é você estar feliz de ter alcançado algo. Felicidade é você estar feliz com aquilo que você já tem agora. Tem no budismo um ensinamento que chama os 8 ventos perversos. Eu adoro isso. Não, não é perverso, perdão. Os 8 ventos mundanos. É um ensinamento incrível, que é assim: todos nós queremos elogios, mas todo mundo é criticado. Todo mundo é criticado. Quando a gente entende que todo mundo é criticado, que você vai ser criticada, e eu também, a gente não vai ter ódio de quem nos criticou. Estão entendendo? São ventos mundanos, são 8, vou já falar os 8. Porque isso vai mudando, é como o vento. Você fala, a partir de hoje eu nunca mais vou tomar vento, é impossível. Anota no papel esses ventos mundanos. Então, o primeiro vento, elogio e crítica. Todo mundo é criticado, mas a gente quer ser elogiado o tempo inteiro. E quando não me elogiam, eu tenho ódio. Depois, ganho e perda, que é o segundo item, ganho e perda. A gente quer ganhar o tempo todo, mas todo mundo perde. Todo mundo perde. E se você entende que todo mundo perde, você não vai ter ódio das situações que você perdeu. Eu perdi umas coisas muito importantes na minha vida, e eu sei disso, que a gente perde, você sabe. E logo eu falei, tá bom, deixa pra lá, tá perdoado. Eu não quero mais encontrar as pessoas que fizeram isso, mas está perdoado. Eu não vou repetir esse erro de trazer para perto de mim pessoas que vão me machucar. O próprio Gasparetto falava: quem mais nós ajudamos vai nos trair. E para muita gente isso acontece. Quem mais você ajudar vai te trair. Pode reparar que a gente ajuda o tempo inteiro os líderes mundiais, pagando impostos, e eles nos traem todos os dias. Todos os dias os líderes mundiais nos traem. Todos os dias. E eu não falo de um, de dois, falo de todos. Então, ganho e perda. A gente quer ganhar o tempo inteiro, mas não dá para ganhar o tempo inteiro. A gente perde. Então, quando você perder algo, não entra na energia do ódio. Terceiro vento mundano, honra e desonra. Uau, eu quero 1000 likes, eu quero ter 1000 seguidores. Eu não tenho seguidores, porque seguidor tem que andar atrás de mim. Vocês que estão comigo, vocês andam do meu lado. Do meu lado. Mesmo Yeshua, Jesus, as pessoas andavam do lado dele. Jesus não teve seguidores, teve amigos, teve irmãos. Ele chamava aquelas pessoas de irmãos. E eu chamo você de irmão, de irmã também. Então todo mundo quer honra, mas a gente é desonrado o tempo inteiro. Desonrado o tempo inteiro. E quando alguém nos desonrar, não entra na energia do ódio. Afaste essa pessoa de ti. Afasta de mim esse cálice, diz para ela. E por último, que é o pior de todos desses 4, o pior de todos, na minha opinião, que é prazer e dor. Prazer e dor. Nós, e aí me ponho no meio, sempre que eu falo nós é porque eu estou junto. Adoramos prazer, mas todo mundo tem que viver momentos de dor. Meu pai partiu, esse ano eu já tive 3 animaizinhos que eu estou de luto por causa deles. Seja bem-vindo. Ah, não vou ter mais animais porque eu vou sofrer. Todo mundo sofre. Então, prazer e dor. Por isso que as pessoas vão para as drogas, vão para esses tigrinhos da vida para ter mais prazer, vão para o álcool em excesso, vão para a corrupção em excesso, para o sexo em excesso, porque a gente só quer prazer e esquece que existe a dor. Então, anota no papel, ganho e perda, todo mundo passa por isso. Elogio e críticas, normal. Prazer e dor, honra e desonra. Ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser desonrado, ninguém quer ter perdas e ninguém quer ter dor, mas faz parte da vida. Agora, se eu não aceito isso, eu vou ter ódio, porque eu quero ser elogiado.
É um desejo meu. Aí alguém me critica, eu vou odiar. E às vezes, eu não penso que eu sou diferente de vocês, não. Talvez seja porque eu sou um pouco mais maduro que a maioria do meu público. A gente recebe um monte de elogios. Uma crítica acaba conosco. Uma crítica acaba conosco. A gente ganha um monte de coisa, aí uma perda acaba conosco. Então esses jogos são muito complicados para nós. E o ódio vem disso, porque o ódio vem dessa ideia de que todos os meus desejos vão ser realizados e não vão. O que eu falo para ti é vida, amor e riso. Tenha mais senso de humor. As religiões acabaram com o senso de humor. Você vai numa igreja, não há nenhum senso de humor. Você vai com um pastor ou uma pastora, eles têm a cara séria, eles têm a cara fechada. Você vai em algumas religiões, as pessoas usam umas roupas caretas, umas roupas sem vida, sem alma. Por isso eu gosto tanto desse padre Fábio de Mello, porque ele traz uma coisa incrível e de energia, de brilho, e ele fala: estou com doenças psíquicas, estou com doenças psíquicas. Ele se abre, ele abre o coração, ele é inteiro. Ele não fica fingindo que ele não passa pela dor. Então, o que eu quero falar para ti é: espiritualidade é ser mais brincalhão, é não levar as coisas tão a sério. Porque quando a gente leva a crítica, as perdas, a desonra, a dor a sério, a gente perde toda a nossa prosperidade. Troca a prosperidade por rir por algumas situações, por relaxar mais em algumas situações. Eu sou muito a favor das pessoas dançarem, você sabe disso, muito a favor. De sair para dançar, de soltar a franga, como se diz, de mexer o esqueleto, sei lá como fala, tá bom? Mas a gente, às vezes, toma uma flechada da vida e já está doendo essa flecha. Em vez de eu tirar a flecha e me curar, eu fico pensando: quem foi o culpado? Por que fizeram isso comigo? Por que me atrapalharam? Por que... E isso tem relação também com o medo. Com o medo, porque o ódio acaba gerando muito medo também. Porque, veja, o ódio, ele surge quando alguém impede de eu ter algo ou de eu fazer algo. E aí, quando eu começo a ser impedido pela vida de ter algumas coisas e não dar risada e não brincar com isso, eu vou ter medo de abrir novas portas. Por isso que o medo tem relação, você vai ter sempre medo. Você não deve reprimir o medo. Você não deve negar o medo. Você não tem que dominar o medo e muito menos eliminar o medo. Não tem. O que você tem é que entender o medo. E tomar por muita atenção quando esse medo se torna exagerado, que aí pode se tornar uma síndrome de medo. Quando a gente tem muito medo, abre mais portas. E procura abrir portas para elementos que são fáceis de você viver, que são mais fáceis de você viver. Às vezes a gente precisa desejar elementos que são mais simples. Por exemplo, hoje eu tomei um banho gelado, porque está muito calor aqui. E esse banho foi tão celebrativo. Eu peguei um pet anjo novo, ele está ali deitadinho. Eu olho para ele agora e falo: nossa, seja bem-vindo aqui em casa. E é tão lindo para mim ter esse Pets aqui. É tão lindo ter você aqui comigo. Mas a gente também, lembra, ganho e perda. Tem que entender que tudo pode ter um fim. O medo, às vezes, nosso, é que as coisas terminam. É que as coisas têm fim. Vocês sabem que hoje é muito forte a ideia da ciência. A ciência é a inquisição da Idade Média. A Idade Média, o que a igreja falava era lei, e se você não seguisse, você ia para a Inquisição, ia para a fogueira. Hoje a ciência é a lei. Isso é provado cientificamente, isso é reconhecido pelo MEC, isso é aprovado por não sei quem. As coisas são muito caretas, eu acho. Só que a ciência, por exemplo, ela não prova a mediunidade, ela não prova que Deus existe, ela não prova a espiritualidade. E tem 1000 pesquisas deles mesmos, dos cientistas, até o próprio Karnal, que é ateu, e fala sobre isso.
que você tem um cachorro, e para mim um gato também, que o pessoal fala, o cachorro te recebe, o cachorro te quer bem, eu falo gato também. Quem fala que é só o cachorro, porque nunca teve gato. Mas o canal ele vai falar, você tem um cachorro, você tem uma espiritualidade, você ter amigos ou um companheiro, uma companheira afetiva, você vai ser muito mais feliz. Mas a ciência, uma parte dela diz, Deus não existe. E aí falam para mim, Otávio, e se não existir Deus? O fato da gente acreditar em algo, seja Deus, existência, outros mundos, faz você viver melhor aqui. Não faz você viver melhor em outro canto. Se eu e você morrermos e não existir nada do lado de lá, a gente é mais feliz aqui. Aqui. E isso tem relação, eu estou falando do medo, que é muito importante mesmo, e sim, o medo é uma grande neurose junto com o apego, são os dois piores, o apego. Porque tudo que tem começo tem fim. Tudo que tem começo tem fim. Você sabe que eu dou muitas aulas online, mas muitas. Eu vendo muito cursos mesmo. Muito mais do que um dia eu podia imaginar. Todo dia são vários cursos online. Eu não vou pôr aquele negocinho do YouTube aqui para falar, eu tenho tantos mil seguidores. Eu não vou pôr o negocinho do Hotmart aqui para falar, eu vendi tanto, porque tudo tem limite para mim. Vaidade eu tenho, mas não a ponto de pôr o negocinho do YouTube, o negocinho do Hotmart, vendi mais de não sei quantos milhões. Isso você nunca vai ver eu fazendo, tá bom? Agora, eu sou um professor, o meu dharma é dar aula presencial. Eu adoro online, mas é presencial. E diminuiu muito os cursos presenciais, e não está sendo fácil para mim. Não está sendo fácil. Agora, semana passada, eu dei um curso presencial que estava acabando, tinha 4, 5 pessoas. Ele começou com umas 10 e diminuiu. Que as minhas formações são longas, né? Terapeuta tântrico, com taoísmo, curadores energéticos, que é o terapeuta vibracional, o naturopata, formações de reiki, minhas formações presenciais são longas, que eu formo terapeutas para valer. Mas às vezes eu penso, será que um dia não vai ter mais alunos? Será que um dia tudo vai ser online? Mas eu não posso ficar com medo disso. Se acontecer, ok. Se acontecer, ok. Porque tudo que tem um começo tem um fim. E se eu não for bem sucedido, pode acontecer. E se eu perder alguma coisa, pode acontecer. E a gente tem que soltar. Porque tudo aquilo que a gente segura se torna um cadáver. Eu já falei muito sobre isso. Tem maridos que tratam, ou namorados, que tratam as namoradas como coisas, como coisas. Tem mães que tratam filhos como coisas. Hoje eu estava aqui na praia, hoje, no Guarujá, eu estava no tombo, que são ondas enormes, tinha uma mãe com 2 filhos, os filhos entravam na praia e o mar levava eles para o lado, que é exatamente para o lado que eles tinham que ir, que eles estavam indo para um lugar que não tinha perigo, e onde tinha salva-vidas. E a mãe tanto atormentou os filhos, que queria que ficasse na cara delas, estavam no raso, que pôs os 2 de castigo, tirou da praia, gritando, pôs os 2 de castigo, vocês não obedecem, vocês estão indo para lá. Sim, o mar estava puxando eles para lá, mas existem mães que tratam filhos como coisas, existem pessoas que tratam pets como coisas, e às vezes nós nos tratamos como coisas. Nós não somos coisas, ninguém é uma coisa. Ninguém é uma coisa. Quer ver você ficar bravo e brava com você? Não te trata como os teus líderes políticos te tratam. Não te trata como os teus religiosos te tratam. Não te trata como tu foi tratado na escola, pelas tuas secretarias de educação, que obrigaram você a aprender um monte de coisas que não faz sentido nenhum para muita gente. Isso acho que já mudou um pouco agora. Então, observa isso. Desejo, alguma coisa entra na minha frente. Eu tenho ódio, porque eu não alcanço aquilo. Esse ódio faz com que eu fique com medo. O medo de perder aumenta o meu medo ainda. E quando a gente se entrega, quando a gente se solta, quando a gente ri um pouco mais, quando a gente brinca um pouco mais. Eu gosto de falar, se você acha que
seu corpo está muito doído, você precisa trabalhar para soltar, se curar. Eu tenho um grupo em São Paulo, que é o Anima Soma, que é um grupo de terapia, uma vez por mês, comigo e com a minha companheira, um grupo de terapia incrível, de brincadeira, de rir, de fazer massagem, e a gente sai com um propósito lindo, é um domingo por mês, valores sociais, mas se você não está em São Paulo, capital, faz a meditação Kundalini, incrível, como ela é. Toda noite chacoalha uns 15 minutos, põe uma música legal, entra no Spotify e põe Kundalini, é uma meditação, tem a música, ou na Apple Music, sei lá. Primeira parte, chacoalha uns 15 minutos, ria e chacoalha, é uma delícia rir. Para de levar a vida tão a sério. Depois de você chacoalhar, dança uns 15 minutos, mas dança celebrando, dança para Deus ou para deusa, fala assim, Deus, deusa, eu entrego essa dança para ti. As pessoas vão nos templos para gritar, para chorar, para ficar pedindo, não, tu não vai pedir nada. Tu vai dizer assim, existência, eu vou te dar uma dança. É a tua dança. Se permita dançar. E depois senta em silêncio. Então são 3 estágios, ou deita em silêncio. Primeiro estágio, chacoalha uns 10, 15 minutos. Chacoalha bastante. Segundo estágio, dança. Se entrega para a dança. Não pode mais existir você, tem que existir só a dança. Você tem que deixar de existir e a dança aparece. Uma profunda entrega, uma profunda entrega. E por último, senta em silêncio. Depois de um mês, você vai ser uma outra pessoa. Você vai rasgar teu CPF. Não rasga não, hein? Não rasga não. Não rasga não, porque tem pessoas que adoram chegar para ti e falar, qual é teu CPF? Não. A gente tem que ter compaixão por essas pessoas. A gente, não vou dizer que a gente tem que ter pena dessas pessoas, a gente tem que ter compaixão. A gente tem que orar por elas. Que chega para mim e fala, não qual é meu nome. Que não pergunta se eu sou um cara legal, se eu trato bem meus bichos. Não pergunta se eu sou um bom professor. Não pergunta se eu sou honesto. Não chega para mim e fala, qual é o teu CPF? Você não entendeu nada. Ninguém é o CPF. Então finge que depois dessa meditação, você vai jogar fora teu CPF. Você vai ser uma outra pessoa. Eu gosto muito dessas práticas, que são práticas que te transformam. E essa prática chama Kundalini. É a meditação que eu mais fiz na minha vida, a mais poderosa. Se você quer estar em São Paulo, vai fazer lá um grupo comigo, fazer o curso de Tantra e Taoísmo, fazer um Reiki, fazer esse grupo de terapia que é o Anima, presencial em São Paulo. Não dá para você ir, faz essa meditação aí na tua casa, não importa onde você está. Vai no Google, põe lá Kundalini, não tem nada a ver com essa energia, com essas pessoas tremendo agora, isso não é Kundalini, é uma outra coisa. Vai e faz essa meditação, vê no Google como é e pega, baixa a música e faz, você vai amar, tá bom? No meu site também fala sobre ela, humaniamor.com.br, humaniamor.com.br. Meus irmãos, vamos responder agora só perguntas. Agora eu vou me disponibilizar aqui para vocês, tá? A Judy diz, quando eu era jovem, ia para o baile toda semana, era feliz. Quantos anos você tem, Judy? Porque quando eu morava em São Paulo, eu dava aulas no Clube da Terceira Idade, ali perto da Praça 15 de Novembro, lá no centro da cidade. E esse clube era incrível, porque eram muitas idosas. O clube da terceira idade, mas era bem terceira idade mesmo. Era a quarta idade. E as mulheres dançavam a noite inteira, Judy. Dançavam a noite inteira. E quando a gente dança, a gente não cansa, porque a gente entra numa espécie de êxtase. Entra num shopping, e procura... E procura, Júlio, eu tenho 20 anos a mais que você, eu saio para dançar rock and roll. Entra no shopping, vocês, e andem no shopping 2 horas, sem parar. O shopping, é nada contra o shopping, eu às vezes almoço em shopping, mas o shopping não tem ar de verdade, o ar é de mentira, é um ar tratado. O chão do shopping é um chão de mentira, é de plástico.
As vitrines são todas lindas e maravilhosas, não há contradição no shopping. Tudo é lindo, caro, mas a vida é contraditória. Tem coisas que não são bonitas na vida. Então, tudo no shopping é falso. O alimento que tem no shopping é tudo alimento industrializado, quer dizer, a maioria, né? A maioria. Aí, o que acontece? Acontece que dança 2 horas para você ver. Você sai inteira. A dança é muito meditativa. Deixa eu responder outras perguntas. Érico, Otávio, cadê meu óculos? Ele estava aqui, que aí eu respondo melhor as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu ver. Otávio, pessoas... não, eu não entro em política, tá? Eu falo de um modo geral, tá? De um modo geral, eu não gosto, não dos políticos, eu não gosto de como é feita a política, tá? De um modo geral, mas eu respeito quem gosta. E para não dizer que eu não gosto, eu gosto muito de um partido que chama Partido Verde, que ninguém vota nesse partido, só tem meu voto. O cara que é o dono do Partido Verde, ele esquece o número dele, que é uma figura. E que o meu partido, como diz o Cazuza, é o coração partido. Mas o meu partido é o Partido Verde. Mas quando eu falo é de um modo geral, tá bom? E às vezes até vocês falam o nome de alguns políticos aqui, que eu acho eles bem simpáticos, assim, bem gente boa. Mas eu falo de um modo geral, do sistema, tá bom? É claro que nós somos classe média. Eu sou classe média. Se você tem internet, você é classe média. Pode ser média, baixa, média ou alta. Então, a gente tem muitas condições, né? Mas eu gosto de olhar para o todo, tá bom? Mas não importa em quem vocês votem, quem vocês gostem, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu não brigo com ninguém por causa disso, tá bom? Vamos lá. Aí, Letícia, o que você acha? Gandhi teve muito poder político. O Gandhi, ele, na verdade, botaram ele lá, né? O Gandhi, botaram ele lá. Ele era libriano, que nem eu, era um homem muito justo, muito querido, né? Tem um educador que fala muito no TikTok, ele chama Eduardo Bueno, me ajudem aqui. E ele fala no Egito de um político chamado Ramsés III, que ali no Egito, naquela época, Egito que teve escravidão, um monte de coisa errada, um monte de porcaria, foi o melhor político que já existiu, Ramsés III. E aí eu fui ler sobre ele, o jeito que ele tratava todos os seres, todas as raças, todos os caras, era muito bonito mesmo, muito bonito. Vamos lá, experiência de vida é um grande aprendizado. Boa noite, você tem programa na Baixada Santista? Não, não tenho não, Lília. Às vezes me levam em Santos para fazer umas entrevistas, né? E eu tive já a escola em Santos, eu tinha aula de naturopatia, onde eu dei muito reiki, eu adoro Santos, eu vou bastante ir no cinema em Santos, tá? Tá, vê se vocês têm mais alguma pergunta para mim, e se vocês puderem refletir, esse foi o maior ensinamento que eu tive com a monja Coen, dos 8 ventos mundanos, elogio e crítica. Você passa por isso, quando alguém te critica, você tem ódio, mas todo mundo é criticado. Isso é um grande ensinamento. Ganho e perda. A gente adora ganhar, mas todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, elogio e crítica. Às vezes, alguém não pensa como você critica, não entra nessa, não entra nessa. Ok? Não entra. Então, a gente adora ser elogiado, adora que as pessoas pensem igual. Não, você vai ser criticado. Tem pessoas que vão pensar diferente de você. Ganho e perda, a gente adora ganhar, adora ser o número um, mas todo mundo perde alguma coisa. Depois, terceiro, prazer e dor, a gente adora ter prazer, mas às vezes tem dor. Hoje eu comi uma comida aqui que não era bem o que eu gostava, mas por mim eu só comia pizza para ter prazer do carboidrato, mas não é legal, não é legal. E por último, honra e desonra. A gente quer ser honrado, quer que todo mundo nos ame, às vezes as pessoas nem notam que a gente existe.
Na psicanálise, a agressividade é uma energia. Sim, é uma energia, você tem razão, é uma libido, né? Acho que eu falei disso. É um desejo, é uma... E a agressividade pode, não pode ódio. Ódio uma vez ou outra na vida. A raiva nos movimenta muito. Eu sou um artista marcial. Toda vez que eu entro... Hoje eu não faço mais combate, nada. Eu nunca fui bom de combate. Sempre apanhava nos combates, porque eu gosto mesmo das posturas, enfim. Mas quando eu entrava num combate com raiva, era sempre pior. Sempre pior, né? Combate, assim, de karatê, de luta livre que eu fiz. É. Nossa, por mim eu só comia pizza também o dia inteiro, mas aí é só prazer, só tomava refrigerante, essas porcarias, né? Letícia, tenho... Ah, tá. Nossa, que lindo, Letícia, que lindo. Não, não fique envergonhada, não. Você, eu vejo gente fazendo karatê, a Letícia fala que ela faz karatê, mas ela tem algumas limitações físicas. Eu vejo gente fazendo karatê com limitação física, vocês são os faixa pretas. Você sabe que eu adoro Paralimpíada, adoro. Eles não têm patrocinador, eles não têm nada. Não tem ninguém que ajuda, a mídia mal abre espaço para eles, mas eles são amadores. No nosso mundo, as pessoas falam, você é um amador. Eu sou mesmo, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Você tem que ser profissional. Banana para quem fala isso para mim, banana. Lógico, a gente tem que ser profissional, mas também amador. Amador é o que faz com amor. Ser profissional somente, no budismo a gente fala de Prajna e Karuna. Prajna é sabedoria. Se não for esse nome, me perdoe. Nós temos que ter sabedoria, mas nós temos que ter compaixão, que é Karuna. Então une os dois e não desiste do teu karatê. Eu sempre falo assim, artes marciais, yoga, é fácil você fazer quando você tem 20 anos. Eu quero ver você chegar aos 60 fazendo. A gente desiste de coisas que não pode desistir. A gente abre mão de coisas que não pode abrir mão, tá bom? Eu te abençoo, Letícia. Eu te abençoo. Eu abençoo o teu karatê. Qual que você faz? Põe aí para mim o nome do teu karatê, tá? Magda, isso você entra em contato lá com a escola, tá? Que a gente pode ver se o teu horário de nascimento não está errado no mapa. Que muitos horários estão errados. Aí eu faço outro, não cobro nada. Mas não é culpa tua. Às vezes a pessoa anotou o nome errado, enfim. Tá bom? E lembrar sempre que o mapa, ele é uma promessa que eu tenho que regar e ser aquilo, né? Então a gente fala, eu sou de Libra, é um signo equilibrado. Não, Libra é o signo mais desequilibrado do zodíaco. A missão do Libra é se equilibrar. Por isso que ele olha tanto para a coisa do equilíbrio. Touro ter segurança, o touro tem muita segurança. Isso é bobagem, isso é horoscopismo. É astrologia jogada na lata do lixo. O touro vai buscar segurança. É o impulso dele. E o ascendente é uma forma da gente lidar com o mundo. Tá bom? Ai, que linda, Letícia. Shotokan, eu fiz bastante Shotokan também. Meu forte é o karatê aqui da Baixada, que eu fiz mais, que é o Shorin Ryu. E depois fiz o Gojo Ryu, Gojo Ryu. Engasgou minha voz, peraí. Com o Sansei Pedro. Karatê Goju, Karatê de Okinawa, mas o Shotokan é maravilhoso. O Shotokan dá muito chute, então você tenta não chutar muito mesmo, não tem problema nenhum. Faz só os katas com as mãos, né? Ryan Shodan, Hayat Shodan, incrível, incrível. Então é isso, pessoal, espero que essa aula tenha tocado vocês. Às vezes eu fico meio bravo, meio empolgado, porque eu quero que vocês vençam o ódio, eu quero que vocês levem a vida mais que vocês brinquem mais, que vocês sejam mais felizes, que a gente possa levar isso para o mundo, que a gente possa deixar esse mundo mais perfumado, como o Cavalcante fala aqui para mim, uma coisa bonita e me deixa mais perfumado aqui também. A Edna sempre aqui comigo também. E não, mas mesmo assim, Magda, pode qualquer coisa falar lá com a Miriam, a gente olha, mas também precisa ver quantos anos você tem. O ascendente na astrologia, a gente vive mais depois dos 30 anos, né? Eu também gostei, Joconda, eu adoro o Raul Ferreira Neto,
a gente brincou tanto, eu e ele, porque ele mora no mesmo apartamento que eu, Raul Ferreira Neto, em São Paulo. Eu tenho um apartamento em São Paulo que eu aluguei, porque eu dou aula todo final de semana em São Paulo, presencial, que é esse Reiki, Tantra, curadores energéticos, que é o terapeuta vibracional, um monte de aula. E a gente mora no mesmo apartamento. Só que eu era fã do pai dele. Eu falei até, né, Gioconda, eu era fã do Ferreira Neto, do pai. Adorava, ele era um jornalista muito chato, numa época que não se podia falar muita coisa, ele falava que tinha uma pressão, né, social muito grande. E eu fiquei muito feliz, ele é muito querido, ele é um cara muito autêntico e ele sabe entrevistar. Você sabe que eu sou muito convidado para fazer podcast, eu nunca vou recusar, nunca vou recusar. Eu posso ter 1 milhão de seguidores, 2, 3, seguidores não, de amigos, mas eu fiz uma promessa para mim que eu nunca ia recusar fazer entrevistas. Mas tem gente que não sabe entrevistar e devia estudar, devia preparar as perguntas, né, ver o que a pessoa faz, que às vezes é meio estressante para mim. Nossa, eu dei uma entrevista faz 3 semanas, as pessoas ficavam olhando no jogo de futebol, enquanto me entrevistavam, não sabiam fazer perguntas, ficavam indo e vindo na mesa, e o Raul, incrível, assim, uma assertividade, eu gosto de falar isso, eu falo isso muito para os terapeutas que eu formo. Faça as coisas com capricho. Quem faz as coisas com capricho vai fazer com sucesso, vai dar certo, vai dar muito certo, tá bom? Eu faço retiro, sim, Letícia. Em Brasília, não, minha mãe mora em Brasília, às vezes eu vou para aí. Faço retiro lá em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, que é onde eu tenho casa, maravilhoso. Eu vou fazer um em julho, em breve eu anuncio aqui, mas meus retiros são bem leves, tá? Tem bastante tempo livre. A gente vai tomar uns banhos de cachoeira, anda, eu fico junto o tempo inteiro, à noite vamos para a lareira, e no meio tem alguns cursos também, tá bom? Algumas aulas. Então, muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Tem um ditado que diz: quem dá é que deve agradecer, é um ditado budista. Quem dá é que deve ser grato, porque reter é errado, doar é o certo. Quem dá é que deve agradecer, doar é o certo, reter é errado. Como eu dei essa live aqui para vocês, eu agradeço muito a participação, porque doar é o certo. Sempre pensa nisso, tá bom? Um monte de amor e muito obrigado. Até uma próxima. Ju,